Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando agora o nosso curso de análise de presença online. Então, eu estou iniciando agora a nossa primeira aula desse curso. E nessa primeira aula, na verdade, eu vou mostrar para você uma pequena introdução de tudo que nós vamos ver no curso. Então, essa primeira aula eu vou dar a introdução e depois, na próxima aula, que será a aula 1, nós já começaremos falando sobre a presença online. Então, olha só. Durante todo esse curso, nós vamos falar sobre, na aula 1, nós vamos falar sobre o que é a presença online e por que você precisa fazer a presença online do seu negócio, a presença online da sua empresa na internet, de um modo geral. Tá? Então, isso nós vamos ver na aula 1. Na aula 2, nós vamos falar sobre como analisar as visitas do seu site, caso você já tenha um site, e inclusive eu recomendo que você tenha um site, é importantíssimo que você tenha um site. Então, nós vamos ver na aula 2 como fazer essa análise de visitas do seu site, tá? E caso você não tenha um site ainda, nós vamos ver depois, vai ser na quinta aula, né, como que você pode fazer a análise da sua presença online, mesmo que você não tenha um site, tá ok? Mas mesmo assim, desde já eu recomendo que você tenha um site para que você possa, enfim, se beneficiar mais da internet de um modo geral. Tá legal? Bom, então na aula 2 a gente vai falar sobre analisando as visitas do seu site. Na aula 3 nós vamos falar sobre analisando quais são as palavras-chave que você está se posicionando atualmente na internet. Então é nessa parte que a ferramenta SEMrush mostra pra gente quais são as principais palavras-chave que você está sendo reconhecida na internet através dos sites de busca. Isso na aula 3. Na aula 4, nós vamos falar sobre os principais concorrentes, nós vamos falar sobre as visitas que os seus concorrentes têm atualmente e também quais são as palavras-chave que os seus concorrentes têm. Tá? Então, isso vai ser na aula 4. Na aula 5, eu vou falar com você sobre analisando os seus principais concorrentes através das buscas na sua localidade. Ou mesmo que não seja na sua localidade, quais são os seus concorrentes através das buscas realizadas na internet. Então, primeiro a gente vai ver na sua localidade, caso você esteja vendendo um produto na sua localidade. E mesmo que você não esteja vendendo um produto na sua localidade, a gente vai ver através das buscas do Google, ok? Mesmo que não seja na localidade, que seja aí no Brasil inteiro. Ou até mesmo fora do Brasil, não é isso? Na aula 6, nós vamos falar sobre os principais erros que os seus concorrentes estão cometendo e como não cometer esses erros. Ou seja, como obter os melhores resultados com base nos erros dos concorrentes e fazer algo melhor do que eles para se posicionar melhor. Tá? A gente vai ver alguns erros que os concorrentes cometem e como não só não cometer esses erros, mas também o que a gente pode fazer para passar na frente dos concorrentes com base nas estratégias que eles estão utilizando atualmente. Na aula 7, nós vamos falar sobre a performance do site. Então, ou seja, como eu falei para você, a gente vai verificar qual é a performance do seu site atualmente e você vai ver através da ferramenta GTmetrix como verificar qual é a performance do site do seu concorrente também. Tá? Então, vai ser bem legal a aula 7. Na aula 8, nós vamos falar sobre a autoridade do domínio e a autoridade da página. É através dessas opções que nós vamos verificar a autoridade do seu site perante o Google. Então, ou seja, é essa autoridade, tanto do domínio como da página, que o Google pode posicionar o seu site nas primeiras posições. É um dos elementos que o Google utiliza para levar o seu site para as primeiras posições, né, de acordo com a sua autoridade, tanto da sua página como do seu domínio. E nós vamos ver como verificar isso, e eu vou falar também, vou dar algumas dicas de como você pode aumentar tanto a autoridade da sua página como a autoridade do seu domínio. Na aula 9, nós vamos encerrar o curso, e é onde nós vamos falar sobre a análise SWOT. Ou seja, nós vamos ver os pontos positivos, nós vamos verificar quais são os pontos negativos diante da análise que a gente fez, quais são as ameaças diante dos seus concorrentes e quais são as oportunidades com base em todos os dados que a gente obteve até agora. Tá ok? Então, esse é todo o curso Análise de Presença Online, que você vai fazer passo a passo aí no seu negócio, tá ok? E é importante, ó, que a partir de cada aula que a gente vá vendo, que é das próximas aulas, que você vá fazendo em prática no seu negócio, para que você possa ir colhendo os frutos da melhor forma possível, no máximo que você conseguir, tá ok?
Então, na próxima aula a gente continua. Eu já vou falar para você sobre o que é essa análise de presença online e a gente continua aí seguindo passo a passo. Tá legal? Bom, então, até a próxima aula.